E aí, pessoal do nono ano, tá tudo tranquilo? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma aula de literatura. E hoje nós vamos continuar aquela proposta que nós começamos na semana passada, falando sobre a literatura e a crítica social, certo? E essa daqui faz parte das aulas 70 a 72, tá? E você pode pegar aí o seu caderno na página 42, porque eu vou falar hoje sobre um dos poetas que nós temos, então, nesse capítulo que fala sobre a literatura e crítica social. Na semana passada, nós falamos sobre Monteiro Lobato, né? Eu falei sobre realidade, sobre a necessidade da literatura falar sobre o singular e o universal, colocando uma história como recorte para mostrar toda uma realidade, né? Para fazer uma representação. E aí a gente tem nessa ideia, né? A gente tem então representações e vocês viram isso com o texto do Monteiro Lobato, certo? E hoje nós vamos ver com o texto, então, do Alcântara Machado, que é outra proposta que nós temos de autor aí que fala sobre essa crítica social, trazendo representações, tá? Muito bem. Na arte e na literatura, o autor pode criar, inventar os fatos, né? E seres concretos que, por serem exemplares, representam ideias gerais, como nós vimos na semana passada e eu estou aqui agora ratificando para vocês. Geralmente, o autor não explicita a temática, ou seja, teses, ideias, reflexões e críticas, que subjaz ao texto e deve ser interpretada pelo leitor. O que acontece? Algumas ideias estão no texto, mas elas não estão explícitas, né? Elas estão ali subentendidas, elas estão colocadas dentro de uma narrativa e por meio da leitura e reflexão a gente consegue então perceber essas ideias, que é o que esse texto vem então propor pra gente, tá? Esse texto que eu vou agora comentar na aula de hoje. Quem é o Alcântara Machado, o autor desse texto que nós temos aí a partir da página 42? Ele nasceu em 25 de maio de 1901 em São Paulo, tá? E aí ele é mais conhecido como Alcântara Machado. Foi escritor, jornalista e político brasileiro. Ele se formou em Direito, mas com o decorrer da prática no jornalismo, ele acabou então ficando nessa área de forma fixa mesmo. E aí, com a realização da Semana de Arte Moderna de 1922, que vocês vão estudar com mais detalhamento no segundo ano do ensino médio, tá? O que aconteceu? Nós temos então o destaque para os movimentos da literatura modernista. Só para poder contextualizar vocês, essa Semana de Arte Moderna, ela foi o pontapé para que começasse então efetivamente o modernismo no Brasil, que é uma proposta de escola literária que vem trazendo a necessidade de valorização da cultura brasileira, de colocar a linguagem dos poemas com uma forma mais coloquial, né, mais acessível, colocando aqui em evidência a cultura do Brasil, a fauna e a flora, tanto nas artes plásticas, como a gente tem com as telas de Tarsila do Amaral, como também nos poemas e na literatura em prosa, como a gente tem com o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, tá? Então, a gente coloca aqui o Brasil em evidência, essa é a proposta. Falar do Brasil, falar dos brasileiros, dos nossos costumes, das nossas práticas. Então, a Semana de Arte Moderna vem, então, colocar aí o modernismo em evidência, ok? Muito bem. Ele está ali junto com Oswald de Andrade, que é um poeta que faz parte desse movimento aqui do modernismo. Então, ele acaba sendo considerado um dos ícones da geração de 22 no que se refere à prosa, tá? A cidade de São Paulo sempre esteve no centro de seus interesses. Daí o nome de sua obra mais importante, que é Brás, Bexiga e Barra Funda, nome de bairros onde se radicaram os imigrantes italianos lá em São Paulo. Em sua obra, ele tece uma imagem crítica e, por vezes, apaixonada desses europeus que aportaram em São Paulo. Então, por isso que o texto dele foi escolhido nesse capítulo que fala de literatura e crítica social, porque ele vai falando sobre São Paulo e colocando sempre essa pitada de criticidade aí presente em seus textos, tá? Entre as principais características encontradas na obra dele, nós temos o dinamismo de seus contos,
a forma objetiva e direta de narrar, porque ele traz essa objetividade na narração por conta do jornalismo para os seus contos, e também o uso de alguns jargões e gírias que fazem parte dos imigrantes italianos. Muito bem. Gente, quando a gente pensa na crítica social, a gente tem que lembrar sempre que esses textos eles vão trazer humor e sátira. Nesse caso, desses dois exemplos que nós estamos vendo, do Monteiro Lobato e do Alcântara Machado, vocês devem estar percebendo essa pitada de humor e de sátira dentro desses textos, tá certo? E aí são recursos sempre utilizados, tanto na literatura como também em outros gêneros não literais, como a charge, as tirinhas, né? No próprio texto jornalístico a gente encontra também. E aí a gente consegue perceber esse pensamento crítico que ele vem nos colocar para poder a gente parar e refletir a respeito desses assuntos que ele traz, tá? E aí, como que a gente percebe isso? A gente consegue perceber por meio dos exageros nas situações que eles estão contando, tá? Vocês já devem ter percebido no texto do Monteiro Lobato e vão perceber também agora no texto do Alcântara Machado. Olha só, eles levam em consideração, esses dois autores, eles levam em consideração essa máxima de uma frase latina, tá? Que diz que rindo ele castiga os costumes, ou seja, é uma frase que vem justificar por que no humor a gente tem tanta crítica social. É o que a gente consegue perceber, né? Não somente aqui na literatura, mas também no cinema, onde a gente vê ali filmes que são comédias, e esses filmes, eles vêm justamente retratar, eles fazem o humor com base nas coisas do dia a dia, que o ser humano faz e que você pode criticar para trazer uma reflexão. E essa crítica acontece, então, para que a gente possa sorrir e refletir, tá? Muito bem, o nome do texto é Apólogo Brasileiro sem véu de alegoria. O que é um apólogo? É uma narrativa que pode ser em prosa ou em verso, nesse caso é prosa, que vocês têm aí no material, que é dialogada, e aí ela sempre encerra com uma lição de moral em que nós temos ali que figuram seres inanimados, imaginariamente dotados de palavra. Então a gente tem aí essa situação, colocando o diálogo, e vocês vão perceber lá no finalzinho uma lição de moral que tem a ver com a luta pelos direitos, com a cidadania, e vocês vão achar até um pouco absurdo, né, o que acontece, porque eles começam então a fazer uma espécie de protesto dentro de um trem, né, onde acontece lá em Belém do Pará a história, e vocês vão perceber que o autor vai colocando diversas metáforas, tá? Quando as pessoas começam a fazer essa reivindicação, podemos falar assim, certo? E aí a gente então consegue observar essa alegoria e também perceber que no texto há diversas ironias. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, porque vocês vão precisar ter esse olhar para a presença da ironia dentro do texto e responder as questões, tá? Inclusive, o nosso material destaca a ironia como um contraste, como esse conceito número 5 aqui, ó. Contraste ou incongruência entre o resultado real de uma sequência de acontecimentos e o que seria o resultado normal ou esperado. No decorrer do texto, que eles começam a fazer a reivindicação dentro do trem, vocês vão pensar que o final vai ser de uma forma. E na verdade o final é de outra forma. Eu não vou contar porque vocês têm que ler, né? E aí a gente percebe aqui que esse final é de certo modo irônico, tá? Porque espera-se uma nova postura das autoridades lá no texto. E aí vocês vão perceber então essa ironia de forma personificada dentro dessa proposta literária, tá? Então a ironia como uma figura de linguagem, como um recurso linguístico, ela é muito utilizada em diversos textos. E na literatura não é diferente, tá? O que acaba sendo uma ajuda aí para esse processo de crítica social que os textos nos propõem, ok? Então, gente, façam a leitura, respondam o exercício, tá? Que tem a ver com esse conteúdo. E aí na live nós tiramos as dúvidas que podem ficar, tá? Um abraço e até a próxima aula.